transitando entre essas áreas e rompendo com as expectativas que criam sobre nós, né? E aí eu acho que nós, pessoas negras, precisamos abraçar a interdisciplinaridade, porque essa nossa possibilidade de flutuar entre diferentes áreas do conhecimento e de saberes, né? E romper com essas expectativas brancas que constroem no lugar onde a gente tem que estar. E eu queria falar sobre o título, né? Sobre trajetórias subversivas, traçando diálogo sobre docência negra. O objetivo era falar mesmo sobre como que a nossa experiência enquanto discentes acadêmicos reflete muito sobre a nossa experiência nessa construção desse sujeito que é o professor e a professora negra, né? E de como que isso está se influenciando simultaneamente. E eu não tenho uma maneira mais subversiva de falar sobre isso do que rompendo com a lógica objetiva da ciência ocidental, né? Falando sempre sobre objetividades, quando a gente quer mesmo falar sobre nossas subjetividades, nossas experiências e nossas trajetórias como teoria, como tipo de saber, né? Romper com essa lógica branca. E a gente faz isso a partir do momento que a gente rompe com essa ideia de teoria, né? Porque o que é a teoria? Foi o que historicamente foi determinado como verdade por pessoas brancas, né? Então, falar sobre as nossas experiências como teorias é uma maneira de romper com isso. E aí, né, falando sobre a minha experiência enquanto estudante negra acadêmica, não tem como negar o fato de que existe o racismo institucional, né? E esse racismo institucional, ele não permite que eu tenha uma experiência na graduação plena, né? Pessoas estão lá, pessoas brancas estão usufruindo da sua experiência plenamente, mas o racismo ele me impede de, de, de viver essa plenitude, né? Na verdade, por mais que sejam experiências coletivas, é um processo muito solitário e um processo muito de ausências e de lacunas que precisam ser preenchidas. A primeira coisa que eu me deparei quando eu entrei na Unilab foi a pouca quantidade de mulheres negras ocupando o espaço da docência, né? São poucas professoras negras no curso de letras. Eu me perguntava por que isso não é questionado, porque isso nunca era questionado, e por que não falar das experiências dessas mulheres? Como que é se sentir, como que elas devem se sentir nesse espaço, né? Que está o tempo todo tentando nos anular. E aí foi a primeira coisa que eu acabei percebendo. Na verdade, eu já tinha entrado na universidade é, consciente de que eu era uma mulher negra, né? Mas essas percepções foram me chegando ao longo desse processo, né? E hoje eu tenho um olhar um pouco menos inocente sobre tudo. E aí a segunda coisa que eu pude perceber foi sobre a docência na perspectiva branca, né? Como que os professores brancos eles se comportavam e como que é um privilégio ser um professor branco. E tem um trecho da Bell Hooks, na obra dela Ensinando a Transgredir, que apesar de eu não concordar com algumas coisas da Bell Hooks, ela foi muito importante nesse meu processo de construir essa identidade enquanto pessoa negra. E ela diz assim, sobre a docência branca. A maioria dos meus professores brancos não estavam nem um pouco interessados em nos esclarecer, mais que qualquer outra coisa. Pareciam fascinados pelo exercício do poder e da autoridade dentro do seu reininho, que é a sala de aula. Então, o que ela está colocando aqui é que a sala de aula tem um jogo de poder, é um jogo de poder, né? E a gente precisa ter consciência disso, principalmente no quesito desses professores, né? Que me ensinaram mais sobre o que eu não devo ser do que o que eu devo ser. E aí, para esses professores, né, que não lidam com a didática, e eles não estão interessados em ser didáticos, eles não estão interessados em ser didáticos justamente porque eles precisam desse complexo de superioridade intelectual, né? Eles precisam reafirmar isso o tempo todo. Então, eles não estão interessados em esclarecer as coisas para a gente. Ou fazer com que a gente entenda as coisas até certo ponto, né? Não ultrapasse isso, porque se a gente sabe a verdade, a gente questiona. E esses professores não suportam a ideia de ser questionados, né? Então, eles precisam ter esse conhecimento engessado e oferecer só um pouquinho dele para gente, né? E não ser didático justamente para não perder esse complexo de superioridade intelectual, esse ego, né, frágil.
E aí, pensando muito sobre isso também, a gente consegue pensar no privilégio de ser um professor branco, né? Uma coisa, uma plenitude tão, tão dada que a gente não consegue se imaginar nesse lugar. Pelo menos eu não consigo me imaginar tendo o privilégio de um homem branco professor, né? E aí, o que que a gente percebe nesse processo é que eles não assumem nenhum compromisso de, de romper com as estruturas racistas da sociedade, né? Eles não estão preocupados com isso. Na verdade, eles exigem muito, e acho que a gente até reproduz essa ideia de exigir pessoas negras, exigir umas das outras uma educação antirracista, né? Olha, a Sara precisa ser antirracista, ela é negra, ela tem um compromisso ancestral. E aí são coisas que são muito exigidas a nós, mas que a gente não exige de pessoas brancas, porque eles, mais do que ninguém, têm um compromisso ancestral, porque eles nos devem muito. E aí a gente coloca essa carga super pesada no nosso fazer docência e a gente não exige dessas pessoas que estão ocupando espaços de poder e têm total ferramenta para reverter toda a situação do racismo em si. E aí também sobre o privilégio de ter um cargo intocável, né? Talvez professores brancos tenham até condutas criminosas, mas esses cargos são tão intocados que eles estão lá de boa, porque é, enfim, cometem racismo em sala de aula, várias situações de assédio moral e sexual, enfim. São coisas que a gente percebe que nada é feito, sabe? Eles têm o poder de fazer coisas desse tipo que transgridem a lei, né? E continuam usufruindo desse, desse cargo. Enfim, o que eu tinha para falar sobre professores negros, acho que era isso. Deixa eu ver o que mais. Uma outra coisa que eu percebi foi como a sala de aula, ela é um espaço teatral, né? Onde a branquitude, as pessoas brancas, elas vão performar a superioridade dela nesses espaços, né? E a gente precisa estar muito atento a isso. A gente tem que estar atento, por exemplo, como que essas performances vão acontecer em sala de aula. Quem se senta na frente, quem está falando, quem está sendo silenciado, sendo interrompido, quais são os teóricos que estão sendo interrompidos, quais os teóricos estão sendo validados ou desvalidados dentro da sala de aula. Então, se você assume um compromisso antirracista em relação a essa educação, você tem que estar atento a isso também, né? E para não compactuar com essa estrutura, né? E aí, pensando mais sobre isso, tá, lembrei. Uma outra coisa é, por exemplo, a gente perceber como que acontece o jogo de poder, né? Como que os brancos eles estão sempre se favorecendo. Por exemplo, quais são os bolsistas, quais corpos dos bolsistas que são remunerados e quais os corpos dos bolsistas que são, por exemplo, voluntários, né? E aí pensar sobre isso é porque, na verdade, grande parte dos professores eles escolhem a dedo quais bolsistas eles vão beneficiar com ajuda financeira. E aí perceber isso é muito importante, porque a gente sabe que a pessoa que tem o privilégio de ser um bolsista remunerado, ele tem uma cor específica, né? E eu nem preciso dizer qual a cor. Enfim, é uma coisa que eu acabei percebendo ao longo do processo, né? Não importa se você, pessoa negra, tem o ideia mais alto da sala de aula, e você não vai ser a pessoa escolhida pelo professor para ser um bolsista remunerado. Enfim. Outra coisa é que existem ensinamentos, né, que, por exemplo, eu aprendo mais com a minha mãe do que em uma sala de aula que vai ensinar teoria e prática, né? Porque, assim, a gente pensa muito na teoria e prática, na disciplina. A gente tem a disciplina do curso de letras, né? A disciplina de teoria e prática. E aí a gente aprende muita coisa, principalmente sobre como que a gente vai inserir o ensino de língua nesses espaços, que é a sala de aula. E aí uma coisa que não ensinam pra gente e que a gente acaba se preocupando antes do ensino de língua
é sobre como o nosso corpo ele vai ser recebido nesse espaço de sala de aula. Como nossa cor vai ser recebida, como nosso cabelo vai ser recebido por esses alunos. E aí, são coisas que a gente não está dialogando sobre isso nas nossas experiências de teoria e prática. São coisas que eu aprendo com a minha mãe. Então, assim, tem ensinamentos e trajetórias, assim, experiências que precisam ser colocadas e precisam ser teorizadas. Como a Bell Hooks falou, teorizado, né, por mais difícil que seja. E uma outra coisa em relação à minha experiência enquanto docente na sala de aula foi perceber que eu acho que existem experiências traumáticas que a gente tem na infância, na adolescência, na sala de aula, no ensino fundamental e médio, que são experiências com racismo, né? E eu fico pensando como que a gente retorna para esse lugar, como que a gente retorna para esse lugar que é a sala de aula e constrói relações saudáveis com esse espaço, porque é voltar para o lugar do trauma, né? E como criar relações saudáveis nesse espaço. Então, assim, são coisas que a gente não está falando, que a gente não está refletindo e que é um processo tão solitário que a gente precisa pensar sozinho sobre isso, né? Nenhuma disciplina de teoria e prática fala sobre isso. Uma outra coisa que eu estava pensando é por que a gente não traz tantos escritores negros, né, autores e intelectuais para dentro do ensino de línguas, né? Porque, por exemplo, uh, se, se a Unilag ela tem um currículo antirracista, por que a gente não coloca Fanon numa disciplina de psicologia da educação? Porque a gente não coloca Franz Fanon numa disciplina de análise do discurso se ele fala sobre discurso e raça? Porque a gente não traz outras pessoas, porque não é Lélia Gonzalez, exatamente. Porque a gente só fica meio que no Marcos Banho, né? A gente nunca falou sobre Lélia Gonzalez. E por que não porque a gente fala sempre sobre Paulo Freire e nunca sobre Bell Hooks, né? Então são coisas a se pensar. E uma outra coisa é que eu já falei, né, sobre a experiência de voltar para o trauma, e a gente precisa, acho que talvez a educação, ela sempre coloca esses questionamentos para a gente, né? Por exemplo, que tipo de futuro a gente quer para as próximas gerações? E aí sempre coloca essa responsabilidade para a gente responder. E talvez seja até uma concepção bem positivista, mas se a gente pensar, por exemplo, sobre se a gente romper com essa linearidade das coisas, sobre esse futuro que é sempre inalcançável, que é sempre intocável, né, que a gente pensa. E aí a gente para refletir. Se a gente romper com essa linearidade das coisas e pensar que tipo de futuro a gente está vivendo hoje, né? Que tipo de educação foi construída antes para a gente viver esse futuro hoje. E esse futuro que a gente está vivendo hoje é um futuro branco, né? Porque até nas situações mais catastróficas possíveis, quem está morrendo são pessoas indígenas e pessoas negras. Então, os maiores idealizadores desse país, da construção desse país, os homens negros, são as maiores vítimas dessa pandemia. E eles só estão voltando para esses mercados de trabalho porque os homens brancos estão nessas posições de tomada de decisão. Então, assim, é muito louco como que é, essa pandemia, ela não dá trégua para o genocídio, né? Ela é o próprio genocídio. Então, eu acho que para a gente pensar em, talvez, novas reconfigurações de um novo futuro, a gente tem que pensar em novas reconfigurações de pensar a educação, né? Eu acho que esse é o único caminho. Eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Obrigada. Obrigada, Sara. São muitos comentários e muitas observações pertinentíssimas, né? Antes de falar da observação do Matheus, né, eu acho que a Sueli, que bom que a Sueli está aqui, né? O curso de letras está passando por uma reformulação do PPC. E eu acho que repensar o curso de letras agora passa também por um diálogo com os estudantes. Seria muito bom que os professores pudessem ouvir, né, o que os estudantes mudariam, né, nas disciplinas, né, que outras leituras possíveis poderiam estar
já registrado no PPC, não por uma escolha do professor, porque eu posso até falar de autores, né? Eu posso até mencionar autores, eu posso até fazer leituras complementares, mas um outro professor não fará, porque a disciplina não é minha, a disciplina é do curso, e cada semestre vai vir um professor diferente, né? Então, assim, é muito importante, né, que é, como você diz, né, que pensar análise do discurso é pensar outras visões de discurso que estão longe da construção eurocêntrica. Então, quando a gente pensa numa relação de análise interseccional, por que não tem um texto de Angela Davis? Por que não tem um texto de Frantz Fanon? Tá? Então, eu acho que essas são leituras complementares que já deveriam estar na estrutura da análise do discurso. Acho que é uma reflexão que é pertinente. Mas a gente vai amadurecendo. Vocês precisam colocar também outras questões que vocês sentem, né? Para que a gente possa fazer essa mudança já incluindo essas críticas de vocês. Fico me desconcentrando porque eu já fico, ao mesmo tempo que eu vou falando, eu vou aceitando as pessoas para entrarem. Matheus fala assim, como estudar o conceito de língua a partir de Saussure sem esquecer o racismo científico e como a estrutura da língua refletir a estrutura política e social da sociedade colonial. Afinal, língua é cultura, política e um fenômeno social. Língua é um fenômeno social. Então, assim, Sara, você quer comentar? Não, eu acho que esse questionamento até é só uma forma de eu me sentir representada por ele, na verdade. Porque são Pronto, coisas a serem questionadas, né? ok. Pois vamos então passar para o Renato, né? Dani, Jonas, vocês querem falar alguma coisa? Podemos passar para o Renato? Eu queria mesmo mais parabenizar a apresentação da Sara. Ela trouxe muitas contribuições, muitas formas de você pensar, né, de você refletir. Né? Então, eu gostei muito da apresentação dela. Eu não tenho mais o que falar, né? Porque muitas coisas que ela falou é algo que ela estuda, que é uma perspectiva, né? E que faz total sentido, que eu aplaudo. Teve um comentário que eu vi, eu tô aplaudindo em casa, eu também aplaudi aqui em casa a fala da Sara. Viu, Sara? Eu adorei de verdade. E eu só queria mesmo elogiar mesmo. Ok. Renato? Só um instante. Foi, acho que foi. Tá. Vou desligar minha câmera e vou desligar o microfone, ok? Ok. Só um instante. Pronto. Boa tarde, né, a todos e a todas. Primeiramente, registrar que é um imenso prazer estar aqui com vocês, refletindo um pouco sobre a docência negra e como esse processo de ser negro, da identidade da negritude, influenciou dentro das minhas práticas docentes. E falar também um pouco sobre a importância da universidade dentro desse processo. E também, de alguma forma, do curso de letras. Né? Muitas das falas que será feita aqui por mim vai muito nesse sentido também de posicionar muitas visões que são construídas dentro do curso, muitos teóricos e visões ainda, por mais que há em alguns professores e em algumas disciplinas esse processo de transgressão, mas nós ainda conseguimos perceber um pouco do racismo estrutural e de uma norma positivista, né? E que isso, em alguns casos, é um problema para nós que somos professores, e principalmente enquanto pessoas negras, enquanto sujeitos negros, que vai estar dentro de sala de aula atuando como estudantes que performam de diferentes maneiras, de diferentes formas, e que mostram em si a sua singularidade. Então, é nesse sentido que eu vou tentar guiar a minha fala. Né? Os meninos já me apresentaram. Meu nome é Renato, como todo mundo sabe, acredito que a maioria me conhece. Atualmente eu sou professor, estou atuando como professor no município de Pacatuba.
professor de língua portuguesa e também de artes em algumas turmas. Semestre passado, no caso foi o 8º semestre, eu defendi o meu artigo, no caso foi para minha obtenção do TCC, eu fiz um artigo. Tive como orientadora a professora George, que aqui está, né, externo a ela minha gratidão, uma professora que me inspira e que me fez chegar e também, de alguma forma, me reconhecer enquanto pessoa, enquanto pesquisador negro, e que as minhas ideias, enquanto pessoa, enquanto graduando ainda, é possível, né? Porque muitas vezes esse espaço do graduando, você enquanto graduando, é muitas vezes silenciado, né? Tendo que refletir apenas a partir de autores, mas não colocando a sua visão dentro, a sua marca, a sua singularidade dentro do trabalho. Então, eu registro essa minha gratidão pela professora que aqui está. A minha pesquisa eu desenvolvi em torno do discurso político. Eu trabalhei com a perspectiva da polidez, mas já com a perspectiva de tentar romper um pouco esse lado positivista que estava sendo arraigado dentro da teoria de polidez linguística, e tentei trabalhar também com análise do discurso crítica para ver algumas percepções e algumas estratégias de polidez e impolidez linguística que era vinculada dentro desse discurso, né? Utilizei como corpos de análise alguns tweets do Bolsonaro, e a partir disso eu tentei ver como ele construía a sua face política e a sua lógica enquanto sujeito tóxico de direita. Vamos aqui começar a minha fala. Eu vou começar falando um pouco da universidade, né? Da universidade. Então, quando eu entrei na universidade, eu ainda via com um pensamento meio que do médio. Eu tinha um olhar muito grande para a minha cor. E por muitas vezes eu não aceitava. Eu lembro como se fosse hoje, algumas vezes que eu fui fazer a prova do Enem, por exemplo, e havia um questionário, e havia aqueles questionários que nós teríamos que responder para tentar, como eu lembro hoje, eu acho que era a isenção, para tentar a isenção no Enem. E daí eles perguntavam, né, como você se identifica, né, qual a sua cor? E daí, acho que umas 2 vezes, eu pensei, qual a minha cor? Aí eu olhei para mim e disse, será que eu sou negro? Aí me veio um medo. Será que é interessante eu falar que sou negro? Aí eu lembro como se fosse hoje. Aí eu coloquei pardo na minha cor. Tudo bem. Aí eu acho que no ano seguinte, em 2015, também foi a mesma coisa, esse mesmo auto-questionamento. E depois eu entrei na Unilab, né? Depois disso fiz o Enem, consegui entrar na Unilab. E foi a partir daí que eu fui conseguir me reconhecer enquanto pessoa negra, né? E conseguir me auto-questionar. Será que eu sou pardo? E por que eu preferia dizer que naquela situação eu era pardo e não dizer que eu era negro? Então, foi a partir dessas visões e a partir da influência da Unilab, enquanto uma universidade que pauta essa política entre aspas, de igualdade racial, e de questionar essa normatividade, que eu fui conseguir me reconhecer a partir de disciplinas também, algumas disciplinas, principalmente de literatura, que foram falado acerca da questão da negritude e a questão de pautar autores negros nessas disciplinas, que eu fui me reconhecer. A importância de eu me autodeclarar negro dentro desses espaços, dentro dos espaços acadêmicos. Aí, hoje, eu me autodeclaro negro com muito orgulho, né? Às vezes sinto muita vergonha, às vezes não, sinto muita vergonha, às vezes, do que eu falei, do que eu fiz, de não ter me autoaceito, né? Mas acredito que tudo isso vem muito pela uma questão da sociedade, né? Você vê muito o quanto o negro sofre dentro da sociedade. E eu acredito que esse foi um dos pontos culminantes que me fizeram, naquele momento, dizer que eu era pardo e não negro. Agora, com relação à sala de aula. Pensando nisso tudo, e pensando também nesse sofrimento que nós, enquanto sujeitos negros,
passamos, até dentro de uma própria universidade que se pauta essas questões, essas políticas públicas, eu tento construir o meu fazer docente, né? Com a perspectiva de romper com esse ideal normativo que é prosseguida por autores brancos dentro dessa perspectiva de língua e dá espaço para sujeitos negros, para sujeitos como nós, né, apresentar as suas singularidades e a sua visão de língua. E é isso que eu sempre tento pautar com os meus alunos, né? Outro dia eu estava tentando fazer com eles, na verdade eu sempre faço, trazer crônicas e alguns romances também de Conceição Evaristo. E eu lembro como se fosse hoje também o romance Maria, né? Nós fizemos grupos dentro da sala de aula e começamos a discutir sobre esse romance, né? Sobre essa história da Conceição Evaristo. E aí, por muitas vezes, as próprias histórias dos alunos, desculpa, conto, Matheus, a própria história dos alunos que foram se misturar, as histórias contadas, o conto contado naquele momento pela Conceição Evaristo, me fez refletir também no sofrimento que esses adolescentes negros passam dentro da rua, dentro dessa sociedade normativa, né? Que se pauta muito a questão da normatividade social. O que é aceito é apenas o que está dentro desse olhar normativo. Geralmente, as pessoas negras, a produção do conhecimento de nós, sujeitos negros, são totalmente negligenciados. Então, a partir do momento que eu trago, por exemplo, o Conto Maria para ser discutido dentro de sala de aula e peço para que os alunos reflitam também sobre a vivência deles dentro de sociedade, é uma forma de transgredir um sistema que, na maioria das vezes, prega por um cânone literário extremamente branco, de pessoas eurocêntricas, e que prega uma visão, um ideário de mundo que muitas vezes acorrenta nós, pessoas negras. Então, naquele momento, nós conseguimos perceber o compartilhamento de singularidades, o compartilhamento de olhares. E daí, o que me pauta nesse momento, né, e no meu momento, no meu fazer docente, principalmente a formação desses sujeitos enquanto sujeitos questionadores, que consigam refletir e questionar a normatividade social. E, a partir disso, eles vão se empoderando enquanto sujeitos questionadores, enquanto sujeitos que são capazes de transitar em diferentes esferas, né? Eu não fiz uma fala muito planejada e eu gostaria de ceder o resto da minha fala para discussões também de outros colegas negros, que com certeza tem muito a se falar, né? Então, a minha fala finaliza por aqui. Obrigada à professora Ana Paula, a Sara, a Ruth e tantos outros que estão aqui prestigiando a nossa fala. Renato, você acha que a Ruth vai vir? Professora, eu sinceramente não sei, porque ela falou que estava com dados, mas não estava conseguindo entrar. Tudo bem. Então, vamos trabalhar com a mesa de vocês dois, tá certo? Eu vou passar a palavra para a Dani conversar com você. Dani? Aqui. Vamos lá, Dani. Bom, gente, primeiro eu queria muito agradecer, né, tanto a Sara quanto ao Renato, porque eu me vi muito, tanto na fala dos dois, né, quando a Sara fala em teorias, e quando o Renato fala em se autoafirmar, né. E eu sempre penso muito sobre isso, sobre quando a gente tenta promover essa ruptura, né, nesse sistema, principalmente na educação. E aí você já tem essa experiência, né, por já ter sido da residência. A Sara tanto foi da residência quanto foi do PIBID. E aí eu queria que a Sara ou o Renato pudesse falar um pouquinho, né, de como é quando você se depara com a sala de aula, porque às vezes a gente está em uma roda de conversa e a gente conversa com os colegas, né, e aí a gente sempre fala, né, sobre... A Sara também falou sobre isso, sobre pensar em se mudar, né, mudar o mundo, a gente sempre pensa sobre essas coisas. E aí a gente vai para a sala de aula cheio de planos, cheio de sonhos,
E aí alguns colegas já me falaram assim: olha, tu tá muito sonhadora, tem que parar com isso, porque quando tu chegar lá vai ser totalmente diferente. Ou tu vai ter uma reação tanto da sala de aula, né, dos estudantes, como vai ser a própria coordenação, a secretaria da escola que vai te barrar. E aí, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né, de como a gente pode realmente promover de fato essa ruptura, né? Porque às vezes a gente discute muito sobre teoria, né? A gente discute muito sobre a didática, sobre prática pedagógica, sobre currículo, né? Porque também tem que se falar muito sobre currículo. E aí, de que forma, eu penso muito, de que forma eu, Daniele, vou atuar nesse espaço quando chegar esse momento, né? E aí, como você já tem uma certa experiência, que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. É isso. Então, eu tive minha experiência com PIBID, né? E tive uma experiência com residência pedagógica. Para mim, os dois foram projetos que, apesar de terem muitas dificuldades, assim, foi muito positivo para mim, porque eu consegui transgredir, assim. Eu acho que olhar a minha trajetória enquanto bolsista nesse espaço foi muito positivo, porque a gente trabalhou muito a questão do cordel, né, literatura afro-cearense, quando a gente trazia Jari de Arraes, e a gente trazia intelectuais negras para dentro da sala de aula. Então a gente tinha mais essa possibilidade de transgredir, assim, de trazer muitas coisas que pudessem ir além, né? Já na experiência enquanto professora, na questão, professora mesmo, enquanto professora, né? Não só como bolsista. Está sendo a minha primeira experiência. E, assim, é muito complicado, porque eu compartilho experiência com outras mulheres, né? Com mulheres negras. Eu compartilho essa experiência com o Renato. E aí, o que eu percebo é que o corpo docente, ele não me recebe enquanto como professora, né? Eles não me levam a sério, eles não me tratam como eu deveria ser tratada, porque, gente, é aquele olhar questionador, de desconfiança, né? E eu não sei se as experiências de vocês são dessa forma, mas pelo que eu percebo das experiências de mulheres negras como eu, a gente não recebe o respeito que a gente deveria ter dos próprios professores, sabe? Enfim, aquela história de comunidade não é tão, não acontece de fato. Na verdade, a gente não tem um acolhimento, a gente é recebido de maneira, enfim, desrespeitosa. Então, como esperar isso dos alunos se nem os professores que estão naqueles espaços respeitam a gente, né? Levam a gente a sério. Porque eu levo muito meu trabalho a sério, né? E aí, como que ser respeitada por esse corpo de professores, né, brancos, que não me olham como um olhar de profissional. Enfim, essa está sendo a minha experiência, mas assim, está sendo positivo também porque eu busco permanecer estrategicamente, procuro buscar alguma maneira de sentir prazer pelo que eu faço. Enfim, tem coisas que a gente tem que, como que eu posso dizer, responder da mesma forma, né? Responder da mesma forma e tentar superar isso, né? Eu acho que precisa muito também de formações e de discussões que realmente façam com que esses professores eles tenham um olhar crítico sobre isso, né? E façam uma autoatualização, uma autoavaliação de si e de como se comportam em relação a outros professores, em relação aos alunos. Acho que a minha experiência está sendo assim. Eu gostaria de dar uma contribuição. Tudo bem? Dialogando com vocês a partir de uma experiência que eu tive, assim, eu fiz a minha tese, vocês sabem, né, que é sobre 3 gerações de mulheres brancas e negras. E
parece brincadeira, mas não é, assim, é a mais pura verdade, assim. No primeiro momento que eu comecei a escrever, né, a minha percepção, o meu lugar, né, da branquitude era tão naturalizado que eu não conseguia ver as 3 gerações de mulheres negras e indígenas. Não conseguia, eu não conseguia. Eu falava apenas das gerações de mulheres, como se só tivesse um grupo de mulheres, né? E aí eu fui para um congresso na Bahia e assim, eu não estou falando que eu não sou do movimento de mulheres, eu era do movimento de mulheres, eu sabia do movimento de mulheres negras, mas o lugar do branco, ele consome nas suas práticas. E nunca, porque ele é maior porque o fato de você ser branca, ele já lhe favorece em muitos espaços, ele já lhe dá acesso em muitas coisas. Então, você realmente tem que se policiar, né, na sua fala, nas relações de poder, em tudo, assim, no cotidiano, né. E aí eu fui para um congresso na Bahia, e um congresso era sobre o feminismo negro, né. E eu e algumas poucas mulheres do Sul se inscreveram, e houve uma resistência para que a gente participasse, né? Porque algumas pessoas e outras acham que as mulheres brancas elas nunca vão ter a capacidade de entender a luta, a dor e o processo histórico vivenciado pelas mulheres negras, né? E, enfim, eu insisti em participar e foi um processo transformador para mim, assim, entender como o acesso era infinitamente mais difícil, mas, fundamentalmente, como a permanência na universidade para as mulheres negras era muito mais difícil para as mulheres brancas. E como o objetivo de estar na faculdade para as mulheres negras é diferente para as mulheres brancas. Então, quando eu voltei para a minha tese, eu queria muito saber por que as mulheres brancas fazem faculdade. Se é para ter um marido melhor, se é para ter uma imagem melhor familiar, se é para ter como isso se dá, se é para a manutenção de uma estrutura patriarcal que já é hegemônica, se mantém nessa estrutura patriarcal, mesmo que ela se empodere, mesmo que ela se transforme, mesmo que ela saia de casa, em alguma medida, muitas delas ainda estão dentro de uma ordem discursiva, hegemônica, patriarcal, machista, certo? Não são feministas, né? E para a mulher negra, é sobrevivência, é quebra de estrutura, né? E me lembro muito disso, assim, eu já tinha terminado a tese, tinha conversado com uma pessoa negra, né, que tinha conversado comigo, e ela disse, olha, eu sempre conto isso, porque sempre isso realmente é uma coisa que me marcou profundamente na minha pesquisa, assim. Já estava escrita, fui conversar, agradecer e tudo, e ela falou assim, olha, uma coisa é eu ganhar um salário mínimo sendo faxineira, outra coisa é eu ganhar um salário mínimo sendo professora. Porque quando eu, com essa cor, né, quando meu filho entra na escola, ele é o filho da faxineira. Mas se eu for professora, o meu filho passa a ter nome dentro da escola. Então não é a quantidade de dinheiro, é a transformação. Mas o meu filho vai ser tratado de uma forma diferente e a geração dele vai sonhar diferente do que eu sonhei. Hoje eu sonho que meu filho tenha uma vida melhor. Ele vai sonhar ser melhor. Então, para mim, isso é fundamental. Então, eu acho que, como professora branca, eu acho que eu tenho um dever histórico de fazer com que as meninas negras permaneçam na universidade. É muito importante para mim que as meninas negras permaneçam na universidade. Assim. Então, eu acho que é um passo muito pequeno, mas é um passo que precisa ser dado. Assim, uma decisão pessoal, interna, né?
Enfim, vamos ver se tem perguntas aqui. Jorge, você quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Boa tarde a todos e a todas. Desculpa aí a cara de pandemia. Boa tarde. Completamente desnorteada. Primeiramente, eu queria parabenizar você, Ana Paula, pela excelente iniciativa de trazer essas conferências, todas elas com excelente qualidade, mas em especial essas que vêm com a voz dos nossos estudantes. Eu acho assim que são as mais importantes e que são as protagonistas desse momento. São esses momentos que vão fazer com que a gente tenha noção, né, não que a gente não tenha essa noção, mas a gente esclarece, né, dá luz ao passo, né, ao desenvolvimento desses nossos estudantes para o mundo. E eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria dizer que eu sou muito orgulhosa do Renato, já até botei no chat aí, e muito feliz mesmo, né, por todo o crescimento dele, tanto no grupo de estudos, quanto também no produto, que foi o artigo, né, de orientação que eu orientei. Mas fiquei muito comovida, ele nunca me falou sobre essa questão da autoidentificação, né? Primeiro se identificou como pardo e depois como negro, como um processo empoderador. Isso realmente me emocionou. Fiquei muito feliz. E eu queria conversar um pouco sobre algumas questões que foram tratadas aqui. A Sara falou sobre a importância de adaptar o currículo, né? Trazer autores negros para integrar o nosso currículo, não um currículo complementar, mas o currículo permanente. Eu acho que realmente é uma coisa importantíssima e que pode ser levada em consideração no reajuste, né, dos PPCs, mas existem outras coisas que eu acho também que são importantes. Na fala da Sara, ela mencionou que, não sei se foi esse o termo que você usou, Sara, mas que muitas vezes a tua presença enquanto docente, né, no ambiente que você trabalha, é olhada como desconfiança. Aí você fala que é por conta da cor, e eu fiquei me perguntando, não sei se vocês concordam, discordam, enfim. Será que não é também uma amálgama, né, de estigmas? Ser mulher, ser jovem, que tem isso também, né? A questão da experiência é uma coisa extremamente importante. E também, né, não menos importante, ser negro, né? Num espaço que é tão disputado e é tão difícil. Eu fiquei pensando, será que não seria essa amálgama de estigmas que faz com que esse olhar de desconfiança ele seja cada vez mais comum? E a outra coisa que eu queria falar era de como é que a gente poderia melhorar esses ambientes de trabalho, né? Diminuir esses processos de intolerância, essas desconfianças. Eu queria ouvir tanto do Renato quanto da Sara, da experiência deles, o que é que eles imaginam que poderia contribuir para amenizar, né, esses processos de desconfiança com relação a eles, né, de uma maneira geral. É isso. Boa tarde a todas e a todos. Só um instante que eu vou ligar a minha câmera. Só um segundo, gente. Tive que mudar de ambiente. Estou nesse clima de, como a Jorge falou. Mas dá certo, gente. Vai dar certo. Só porque...
Gente, travou? Travou tudo ou travou só a Sueli? Eu tô te ouvindo e te vendo, Ana Paula. Ah, tá. Ai, então ela deve ter caído. Sara, você quer comentar a Georgia enquanto ela volta, por favor? Pode ser? Tá, eu vou desligar minha câmera, tá bom? Tá bom. Então, eu acho que essa desconfiança, ela se centra muito na questão de ser uma mulher negra, né? E esse estigma, ele tá incutido no racismo como um todo, né? Não tem como fugir disso. E é justamente sobre essas imagens de controle que constroem em relação à mulher negra, né? Sobre esse lugar que a gente não pode ocupar, que é o lugar de pessoa intelectual, que tem experiência, sim, que estuda, que está envolvida há um tempo com uma relação, com experiências de ensino. E aí, eu acho que a pouca experiência, por mais que ela seja um fator, mas é um fator muito pequeno em relação ao fator central, que é essas imagens de controle desse não lugar de mulher intelectual, que provavelmente as pessoas acham que eu não consigo ou não tenho essa potencialidade de ocupar. Então, eu acho que é muito centrada a isso. Ou então, a inveja branca mesmo, porque não é comum, né, ver a gente como... Ah, melhor comentário. A Greta Quilomba traz até isso, né, sobre a inveja branca. E, enfim, acho que é isso. Sara, não é o medo de que você possa ocupar. Você já ocupou. Você já ocupou. Subjetivamente, você já ocupou. Eu quero que você, Renato, comecem muitos que estão aqui, que eu, assim, que vocês tenham essa confiança. E o que falta é a disputa material no espaço do mundo. Mas se não fosse isso, essa disputa de poder necessária, né? Vocês já teriam avançado muito mais. Você já ocupou. Questão de tempo. Não baixa a cabeça. Oi? Acho que agora deu certo. Vocês estão me ouvindo? Deu sim, isso é ela, que tinha travado naquela hora. Pronto, travou total. Foi. Boa tarde a todos e a todos. É um prazer estar aqui. Uma live composta só por discentes. É uma coisa assim que eu tenho orgulho, né? A palavra que a Jorge já usou, mas é isso. Eu converso, nós somos professores que conversamos muito, né? Georgia, Ana Paula, eu, e nós, assim, compartilhamos do mesmo pensamento, que os alunos têm que ocupar, os alunos têm que ter a voz, né? Tem que ter destaque, né? Dar um destaque na fala da Sara, inclusive parabéns, Sara, pela sua fala, sobre a questão do currículo, né? A questão, como a Ana falou, nós estamos alterando o PPC nesse momento, e as sugestões estão chegando, e a gente poderia compor um bloco de sugestões dos alunos, né? Que encaminhar para os professores, para isso ser alterado no PPC, nas ementas das disciplinas, né? Colocar autores, né, que tragam essa temática, colocar autores negros, né, e aí, nesse sentido, está mais perto do que o que vocês falaram, né, essa live aqui eu estou aprendendo, eu estou em processo de aprender, assim como vocês falaram que passaram por um processo de aprendizagem, que a Sara falou, né, que o Renato falou, também estou passando, mas o meu processo é diferente, é de outro lugar, né? É do lugar de fora, é o lugar do professor, da professora Branca, né? E como professora Branca, o que eu faço, né? Tem alguns alunos que estão aqui, inclusive a gente já teve esse tipo de conversa. O que eu faço? Eu escuto para aprender, né? Aprendo muito com vocês.
E tento passar isso para os colegas. Eu, como coordenadora do curso, eu não posso fazer muita coisa e chegar e dizer, façam assim, assim, né? O nosso cargo, nossa função é diferente, não é de chegar e dizer como cada docente deve agir, mas nós estamos conversando, nós estamos passando, eu sou a pessoa que recebo o que os alunos me dizem e passo para os professores. Eu chego, olhe, não é assim. Eu tenho que chegar nesse momento e dizer, não é assim. Para pessoas adultas, para pessoas que já têm a formação, para pessoas que têm um ego um pouco inflado, mas eu sou essa pessoa. Se eu assumir essa função de ser essa pessoa, eu estou fazendo isso. E tenho orgulho da Sara demais, gosto muito dela. E já disse isso para ela algumas vezes. Renato ainda não tive essa oportunidade, mas deve saber também nas aulas que nós tivemos. E estou aprendendo. Eu estou na Unilab, eu estou próxima dos alunos, não é para ensinar, não. Eu estou próxima de vocês, né? Sara, Joyce, não sei se eu vou conseguir contemplar, Carlos André, eu estou perto de vocês para aprender, tá certo? E em relação à questão que a Sara falou, que já comentou, sobre os professores, né, que não nos recebem, isso acontece, eu sei que tem esse lugar que você falou, isso é muito real, não só na escola, como em qualquer ambiente. Mas eu posso compartilhar uma experiência que eu tive, que eu passei numa escola 6 meses sem poder sentar na mesa central da sala dos professores, porque eu não era bem-vinda. E por que eu não era bem-vinda? Porque eles achavam que eu era professora substituta. Só por isso. Então, eles achavam que eu era professora substituta e eu não tinha espaço na mesa central da sala. Então, eu ficava no cantinho, no banco que tinha, ninguém interagia comigo. E aí, um belo dia, as pessoas descobriram que eu não era substituta, só uma coisa assim que. E aí, passaram a querer ter amizade comigo. Só que aí, nesse momento, eu já, né, não queria mais, né, porque também. Por questões pessoais mesmo. Já tinha passado o momento, a questão de absurdos, né, que acontece. Mas eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para ouvir. E, no máximo, eu não tenho nem lugar de fala para parabenizar, eu tenho lugar de fala só para agradecer, tá certo? Obrigada, Ana Paula, por essa iniciativa. Segunda, eu vou estar também com alunos e futuramente o projeto com lives e com a participação só de discentes vai ser dado continuidade. Obrigada, Geórgia e os demais. Era isso. Isso aí é muito importante. A Sueli vai fazer um projeto de extensão só com alunos, tá, gente? Que é diferente do nosso projeto, que é de formação continuada. Sara, Renato, a docência negra, ela é um desafio no sentido de que a gente tem, há 7, 8 anos atrás, a gente tinha poucos alunos em sala de aula e raríssimos professores em sala de aula nas academias. Hoje a gente tem alunos em sala de aula, mais alunos em sala de aula, mas a gente continua tendo poucos professores em sala de aula, poucos professores negros em sala de aula e poucos professores negros em cargos de chefia, né? Então, como vocês veem, assim, essa mudança da busca pelo esse espaço da sala de aula como professor? E uma vez professor, como pensar mudanças individuais, uma vez que os planos nacionais de educação, os planos municipais de educação, eles já têm uma estrutura que digamos assim, embranquecida, né? Então, como vocês pensam a resistência, né, para falar um pouco de outras perspectivas, já com essa estrutura já tão endurecida e difícil de ser combatida? Renato, pode falar, se quiser. Oi. Não, se tu quiser calar, pode. Tá.
Pode falar. Vocês sabiam que existe um plano, assim, existia não sei se existia reunião, laços municipais, existia uma reunião estadual, e a partir do estadual se pensava em plano nacional, porque existe uma estrutura democrática no país, né? Agora a gente não tem mais isso. Então, a gente tem dois problemas. A diminuição da democracia e, segundo, o regramento que está embranquecido, certo? Mas a gente continua tendo negros, indígenas, minorias sociais, que na verdade são maiorias, né, as maiorias sociais, e essas existências, vivências, né, e esses saberes, eles também precisam estar na escola. Como a gente pode pensar formas de se organizar e de pautar esses saberes dentro do espaço escolar? É uma semana pedagógica, existem organizações ou grupos que estudam isso para poder dizer que existe uma escola, seja escola realmente do século XXI, escola que olhe para frente em toda a diversidade que nós somos, de verdade. Algumas vezes a fala travou, mas eu consegui entender o contexto da pergunta. Você tenta falar, né, da questão de como nós, enquanto sujeitos negros, tentamos pautar a resistência dentro de um sistema totalmente regrado, de alguma forma preso. Seria isso? Isso. Resumindo, é isso. Pronto. Quando nós entramos dentro de sala de aula, né, geralmente nós já sabemos o que nós vamos fazer, no sentido de que já há um plano por trás, né? Já há um plano por trás, que de alguma forma já há documentos que regem aquele nosso fazer docente. Quando nós vamos estudar esses planos, geralmente são fora da realidade dos alunos, né? Por exemplo, eu sou professor de uma comunidade, né, comunidade carente, onde a maioria dos alunos não, todos os alunos são pobres, a maioria são negros. E aí, como eu vou pautar um currículo totalmente colonizado para esses alunos? E é daí que eu acho que vai entrar a questão da resistência, né? De pregar que eles são capazes de conseguir burlar aquele sistema. E que nós, professores, para isso precisamos também burlar esse sistema, né? Fugindo, como eu falei na minha fala anterior, desse ideário branco. Desse ideário branco e desse sistema que de alguma forma vai castrar os sujeitos, vai colocar os alunos dentro dos seus devidos lugares. Né? Infelizmente, o sistema ainda prega isso. Né? Nós estamos dentro de um ensino de língua portuguesa, onde, na maioria dos casos, a literatura é totalmente marginalizada. Quando nós vemos algum texto literário, é totalmente voltado a uma realidade fora do alcance dos alunos, fora do alcance dos estudantes. Né? Então, eu acho que quando nós trazemos a Carolina Maria de Jesus e tantos outros autores negros que vão dialogar com a realidade dos alunos e que fazem com que eles consigam se identificar com as histórias ali relatadas, nós estamos transgredindo essa normatividade social, esse sistema preso. Né? Então, eu acredito que passa por essa questão do professor, de alguma forma, ter essa coragem de conseguir burlar esse sistema, de conseguir estratégias para burlar esse sistema e mostrar para os alunos que dentro do local onde ele mora há, sim, a manifestação da linguagem sendo utilizada como forma de resistência e que eles podem utilizar essa linguagem como forma de denunciar a situação social deles e conseguir também chegar em outros espaços. Então, é isso que eu acredito que é trabalhar com, por exemplo, letramentos de resistências e tantos outros gêneros que é comum aos alunos.
Não sei se eu respondi. Respondeu sim, respondeu sim, Renato. Obrigada. Eu posso passar para o Pode. Matheus? Acho que sim. Sara, posso? Ok. Matheus, é o próximo. E tem a Oi, pergunta gente, da me Socorro. organizando. Deixa eu voltar aqui para onde eu tinha colocado uns pontos. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo, né? Agora estão me vendo. O cabelo tá alto, mas é isso mesmo. Agora vendo. Pronto. Eu que não estou me vendo. Pronto. Parabenizar. Primeiro de tudo, né? Assim, a Sara e o Renato arrasaram muito no nosso questionamento, nos pontos que trouxeram. Eu fiquei muito feliz de ouvir vocês. Eu acho que faltava um espaço desse que eu me sentisse tão confortável e me sentisse assim, realizado, feliz por estar participando, por estar escutando de pessoas tão maravilhosas, né? E questionamentos que são próprias nossas, que eu me identifico também com essas pautas, né? Então, parabéns para vocês, vocês arrasam, minhas referências. Primeiro, antes de tudo, apesar de tão como que eu posso dizer, tão enraizado que parece essa estrutura racista dentro da universidade, a gente tem uma grande vitória que são duas leis, né? A Lei 10.639, que é de 2003, e a sua atualização, que é a 11.645, que eu não lembro qual a data, mas deve ser por 2008, por ali. Enfim, que são leis que tratam da obrigatoriedade no currículo de ensino de literatura e cultura e história africana, da mesma forma das culturas, literaturas e histórias indígenas, dos povos indígenas, né? Mas, infelizmente, isso não se materializa no concreto de sala de aula. Primeiro, porque a gente não tem essa formação. Então, por exemplo, a nossa universidade, que recebe estudantes indígenas, mas não se coloca na necessidade, ou não se propõe a estudar literatura indígena. Então, eu tenho pesquisado, por exemplo, sobre literaturas indígenas fora da universidade, porque dentro da universidade eu não vejo isso presente no currículo. Isso é muito ruim, porque a gente é uma lei, não é porque, como alguns preferem dizer que é identitarismo, não, é uma lei e ela precisa ser cumprida, e para que ela possa ser cumprida, a gente precisa ter uma formação que nos dê um arcabouço teórico para trabalhar essas literaturas, essas histórias, essas culturas que são diversas. E isso carece muito dentro da nossa universidade. E se na Unilab, que é a Unilab, isso não tem, imagina o que é que está aí fora em outras universidades, né? Então, é uma urgência que a gente comece a debater sobre essas coisas, e não é porque eu sou negro e quero falar sobre negro e quero me ver presente na sala de aula, mas é porque isso é uma lei que está, né, está em vigor no nosso país e ela precisa ser cumprida, e eu preciso ter uma formação adequada para isso, para que eu não chegue em sala de aula e pense que eu só vou trabalhar o índio no dia do índio, ou que eu vou trabalhar o negro no dia do negro, sendo que esses dias, inclusive, muitas vezes falados sem ter uma criticidade sobre o que é que representa esse dia do índio, quem foi que instaurou esse dia do índio, e também o que é que representa essa ideia do dia da consciência negra, né? Enfim, a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso, e esse olhar crítico é construído no chão da sala de aula, e falta. Mas, bem, isso foi só um ponto para me jogar, né, sobre o que nós já temos e que já é uma grande vitória. Eu acho que falta, dentro da nossa universidade, um espaço. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu espero. Eu falo rápido, desculpa. Um espaço que a gente tenha de auto-organização, onde a gente, como povo negro, onde a gente, como povo afro-indígena, onde os povos indígenas, onde essa galera contra-hegemônica possa estar se organizando, estar conversando entre si, para que a gente possa conhecer as demandas um do outro, para que a gente possa desabafar, até mesmo para falar sobre quanto é cansativo a gente estar ali martelando e tentando falar sobre essas coisas e sendo silenciado muitas vezes dentro de sala de aula. Se liga? A gente escuta, eu até queria ouvir de vocês, se vocês já passaram, e eu tenho quase certeza, é quase uma pergunta retórica, se passaram pela situação de que a pesquisa de vocês foram colocadas no campo do identitarismo. Sobre o que vocês estão falando não é ciência, não é formulação acadêmica, é apenas uma pauta identitária, é militância, é mimimi, ou outros adjetivos que possam dar para a nossa formulação acadêmica. E isso, a Grada Quilomba vai dizer que é uma forma de invisibilizamento e de silenciamento das nossas vozes, porque querem colocar, além de a colonialidade nos dizer que nós somos negros, querem dizer sobre o que é que nós podemos ou não podemos falar. E aí, quando nós resolvemos falar sobre coisas que desagradam a branquitude, eles querem tentar nos silenciar dizendo que isso é um mimimi, ou que isso é militância, ou que isso é identitarismo,
ou qualquer nome que venha a dar. Então, eu queria saber também de vocês como foi essa experiência. Outra coisa que eu queria falar foi sobre o que a Sara falou, sobre o negócio desse local de dúvida que é colocado os nossos corpos, né, sobre a nossa capacidade. E eu queria também ouvir relatos de vocês sobre, nesses momentos dentro da academia, que o intelecto de vocês foram colocados em questionamento simplesmente por vocês serem negros. Não é simplesmente, o meu foi colocado em questionamento, mas eu quero saber racialmente quem é que foi questionado a sua capacidade de ocupar aquele espaço simplesmente pela cor da sua pele. Eu lembro que uma vez, numa aula de linguística, não vou citar nome, mas eu respondi à professora em francês, ela veio fazer uma pergunta em francês, eu respondi em francês. E toda a sala percebeu o quanto ela olhou para mim numa cara snob, dizendo como quem dissesse assim, nossa, você sabe falar francês? Você não tem cara de que conhece alguma coisa do francês. Ela veio me dizer em sala de aula que eu tinha acertado. E eu falei, não, eu não acertei, porque não tem como você acertar, assim, algo sobre francês. Eu sei. E aí, esse local de dúvida de conhecimento, de que eu não tenho capacidade intelectual para falar uma língua tão erudita como o francês, foi colocado exposto em sala de aula, e isso me colocou, assim, me deixou muito mal. E aí, eu queria saber também de vocês, como é esse processo desse local de dúvida, né? Mas aí, fazendo perguntas mais específicas sobre o tema, isso foi só pontos que eu queria pontuar das falas de vocês, que foram, inclusive, excelentes. Sobre a concessão de bolsas, a Sara falou sobre a questão, né, das bolsas, são destinadas às pessoas brancas, e eu queria que a gente pensasse entre a gente também a questão do colorismo, porque até, às vezes, isso acontece, não sei se na Unilar, mas em outras universidades, vamos supor que um professor queira até dar uma bolsa para uma pessoa negra, porque ele quer se sentir, fazer a linha meia-culpa, ela diz, não, agora eu vou dar uma bolsa para pessoas negras. Mas aí ela faz uma seleção que ela seleciona pessoas negras de pele clara, porque às vezes, enfim, a gente sabe o quanto é comum nós, pessoas de pele clara, nós negros de pele clara, adentrarmos certos espaços que outras pessoas de tonalidade de tez mais retinta, elas não conseguem adentrar, e o quanto isso dá a ver também na hierarquização que foi colocada sobre os nossos corpos, dentro da nossa raça, de que preto de pele mais clara é mais aceitável do que preto de pele mais escura num tom de embranquecimento. E eu queria saber de vocês se vocês não percebem isso dentro dos projetos de pesquisa, dentro das bolsas que são concedidas por esses professores, sobre essa seleção de quem é mais claro ou quem tem uma beleza negra mais aceitável, porque também tem isso, os traços da gente incomodam, né? Eu posso até ser um preto retinto, mas eu tenho um black, não tenho black, eu tenho um cabelo lisinho, eu tenho uma beleza que eu posso sair com ele para um jantar, uma conversa sobre a bolsa, e ele não vai sofrer nenhum constrangimento por estar andando comigo. Isso é algo que acontece muito e a gente precisa problematizar. Outra coisa, aí por último, para fechar, é a questão do que a Sara também falou, sobre a questão das referências negras que nós não estudamos na universidade, né? E aí eu pontuei por que nós não estudamos a Lélia Gonzalez. E aí eu digo por quê. Primeiro que a gente estuda a língua na perspectiva como se nós estudássemos a língua lá em Portugal, só que até mesmo a língua de Portugal já sofreu alterações, porque a gente vive numa sociedade, num país, no mundo, dito globalizado, onde várias nações ocupam o território português e fazem modificações na língua, né? E como não pensar que essa língua também sofreu alterações quando ela se locomoveu do território original, que é Portugal, e ela chegou nos espaços de colonialização, né? Que chega aqui no Brasil e nos Palopes, com a sua língua, e em contato com outras comunidades autóctones. Então, como essa língua teve interferência dessas outras comunidades. Então, como é que a gente vai trabalhar uma nacionalidade, uma ideia de que nós falamos todos uma língua portuguesa, uma língua única, a língua brasileira, se nós ainda vivemos, e a gente não pode esquecer isso, porque isso é exterminar os povos indígenas, nós vivemos num país que é multinacional, que a gente tem vários povos ocupando esse mesmo território. E também, como não falar dos povos negros que vieram em diáspora e que também estão aí presentes, fazendo modificações que a gente coloca como dialeto, como regionalidade, mas que estão presentes na nossa fonética e fonologia, que estão presentes na construção formológica, né, formológica e morfossintática, que estão presentes na construção sintática da língua, até mesmo na semântica. Então, por exemplo, rapariga no Rio de Janeiro não tem o mesmo peso pejorativo que rapariga tem aqui no Ceará. Então, por que isso veio? Isso foi só um exemplo.
Rapariga de Portugal. É só para a gente ter noção de como, semanticamente também, os povos que ocupam determinados territórios vão construir suas palavras com significados próprios para si, de acordo com a sua realidade. Então, a gente precisa romper, eu acredito que a gente precisaria romper com essa ideia de que o Brasil todo precisa estudar uma mesma língua e que cada local comece a elaborar, a pesquisar as suas singularidades. Então, por que aqui no Ceará as pessoas falam assim? Isso até instigaria os próprios estudantes das escolas públicas e das escolas em gerais a quererem entender e pesquisar a sua própria língua, porque a gente estudar uma língua focada na realidade do Sudeste, e olhe lá, porque nem lá é falado assim, a gente impede que o estudante nordestino tenha apreço pela língua portuguesa e queira entender as características da sua língua. E aí eu acho isso também como esse projeto de nacionalização, ele dialoga muito com o projeto colonial de embranquecimento, de querer transformar todo mundo nesse país numa coisa só e esquecer que nós temos sim heranças indígenas, nós temos sim heranças africanas de povos banto, de povos iorubá, de povos fon, e a gente precisa resgatar isso da nossa realidade da língua falada hoje, para que a gente possa ter uma pluralidade e respeitar a existência e a presença negra dentro dos espaços acadêmicos e dentro da construção da nossa língua, que ela é política. Enfim, eu falei muito, mas eu queria que vocês comentassem esses pontos que eu coloquei de acordo com a fala de vocês, e no mais agradecer por esse espaço, parabenizar, e quero muitos mais outros, porque a gente tem muita demanda, né? A gente só precisa de um espaço onde a gente possa falar, porque voz e vontade de falar a gente tem até demais. E é isso, obrigada. Jerônimo? Posso juntar dois, Sarinha? Pode? Renato, pode juntar dois, porque a gente já são 5h40 e a gente Eu tem acho 3 pessoas. Oi. que a do Renato ou do Matheus tem bastante coisas a dizer. Tem mais eu bastante acho. coisa? Então a gente Eu acho responde que o Matheus e faz um bloco de 3? Pode ser? por Pronto. mim, sim. Obrigada. Renato, quer falar primeiro? Não, pode falar, Sara. Depois eu falo em seguida. Então, sobre essa questão de ser questionada, né? Sobre essa intelectualidade ser questionada e da gente ser visto como suspeito. E falando especificamente sobre como que as nossas ciências elas não são legitimadas, né? E como que o que a gente cria de teoria não é validado pelos professores brancos, né? Acho que eu vou começar daí. Uma situação que eu acho que talvez já aconteceu em sala de aula, eu não sei com quem, na verdade eu desconfio de quem seja, mas assim, foi um professor, eu não sei se vocês conhecem a obra do Gabriel Nascimento, né? Racismo Linguístico. Então, o racismo linguístico, ele é uma obra do Gabriel Nascimento que ele veio falar justamente que essas relações da língua, essas relações de poder que estão presentes na língua, elas não são só uma questão de preconceito linguístico, mas envolve a questão de raça, né? Por isso o termo racismo linguístico. E aí ele traz vários temas importantes, né? E conceitos como linguicídio, entre outros. E aí é muito interessante perceber como que essa obra ela não é bem recebida dentro da universidade. Aí você imagina, uma universidade que tem um currículo antirracista, ela não recebe a teoria do Gabriel Nascimento, né? Por um acaso eu chegar com o livro do Gabriel Nascimento para o professor branco que da sociolinguística, ele com certeza vai dizer que talvez não seja tão interessante porque a questão do preconceito linguístico engloba tudo. E aí, por que isso é interessante para ele? Porque a realidade dele já está contemplada. Ele está falando de uma questão de classe, de preconceito linguístico. Então, aquilo abarca a realidade dele. Falar de raça não é interessante, né, para ele. Então, a obra do Gabriel Nascimento, eu não sei nem se é por questão de, sabe, claro que é uma questão de racismo, mas eu não sei se é porque eles não têm arcabouço histórico para isso, que poderiam buscar, mas, de fato, existe essa resistência, né, de procurar, talvez, teóricos que estejam longe da nossa realidade e que de outros países, talvez, mas não aceitam uma realidade que é tão próxima da gente, que é falar sobre racismo linguístico, né, que é tão mais pertinente. Não desconsiderando a obra do Marcos Banho também, mas eu
Gabriel Nascimento ele é muito atual, ele traz temas bastante interessantes e relevantes e que talvez esses professores deveriam se autoatualizar ou se auto-reavaliar em relação a isso. Também, ó, talvez acho que na análise de discurso, a gente tem um autor que fala sobre discurso racista, né? E esse autor ele é branco. Então, assim, existem outros autores que vão falar a partir de suas perspectivas negras. Então, assim, são coisas que precisam ser pensadas, né? E quando a gente traz esse arcabouço teórico, ele deve ser considerado e não desvalidado como é. Enfim, sobre essa intelectualidade negra que é negada, eu acho que eu respondi. Eu não sei se eu respondi. Renato? Oi. Pronto, Sara. Pode continuar. Queria falar também sobre essa questão da negação das nossas produções do conhecimento. Eu acho que depois que eu terminei o TCC 1, aí fui para o 2, né? E eu conversando com um colega meu, um colega bolsonarista, né? Interessante pautar isso. E ele perguntou, Renato, o que é que você está fazendo no TCC? Aí eu peguei e falei, olha, estou trabalhando com o discurso político, tentando problematizar essas questões e também colocar um olhar, aliás, dar um olhar mais crítico para a questão da polidez linguística. Aí ele pegou e olhou para mim e disse, isso não é ciência. Simplesmente olhou para mim e disse, isso não é ciência. Aí eu tentei questionar, fiquei questionando com ele, né? Por quê? Aí ele pegou e disse, porque estudar a língua portuguesa e promover trabalhos acerca da língua portuguesa é trabalhar a descrição ou então a filologia, por exemplo. Aí eu fiquei totalmente desconcertado naquele momento, né? Às vezes você não tem fala, você não sabe o que falar, mas a forma como ele falou foi de uma maneira muito grosseira e uma maneira de deslegitimar toda a minha fala, todo o meu processo de conhecimento, né? E o que eu sabia naquele momento. Aí depois ele olhou para mim, aí falou assim, talvez o seu trabalho seja da sociologia, mas ainda é de se questionar. E aí eu fiquei pensando depois, assim, cara, é muito difícil para nós construirmos esses trabalhos dentro da graduação, né? E é muito fácil conseguir ver pessoas, na maioria das vezes pessoas brancas, né, que querem ter um determinado status intelectual, deslegitimar as nossas pesquisas, né? E principalmente pesquisa que paute essa questão da desconstrução e da criticidade, de perceber, aliás, de dar novos olhares críticos para essas manifestações de linguagem. Por quê? Porque elas ainda não compreendem a língua como esse processo de poder, né? Como esse processo que está articulado, a questão de poder, a questão também de assimetria de poder e de legitimação do poder simbólico, né? Então, eu faço questão de falar sobre essa experiência que eu tive. Ok, antes de passar a palavra para o Jerônimo, para a gente começar o bloco final, eu vou fazer uma observação. Quando alguém disser isso para você de novo, Renata, vai dizer assim, olha como a sua concepção de estudos linguísticos está ultrapassada. Você ainda está no século XIX, querido. Não, pois a gente já saiu do núcleo duro da linguística, a gente agora está analisando a pragmática, a análise do discurso, a gente está numa outra vertente, então abstraia, entendeu? Sim. Abstraia. Porque a desqualificação da análise do discurso já vem acontecendo, já tem uns 4, 5 anos, e aí isso vai se expandir para estudos da pragmática, vai se expandir para outros. Não se afete, porque a compreensão de língua deles é exatamente essa. E se duvidar, sai da linguística e ainda vai para a gramática. Se duvidar, viu? Então, continue. Siga. Jerônimo, depois Socorro, e a gente encerra com o Carlos André. A gente vai fazer um bloco de perguntas e depois passa para a Sara e para o Renato. Boa tarde a todos e a todas. Conseguem me ouvir? Sim. O que eu tinha para falar, né, eu tenho para falar, ele justamente vem complementar aquilo que o Matheus já havia falado antes, né, que é a questão da Lei 10.639, né, que é a questão do ensino, né, dos estudos
afro-brasileiro e africanos nas escolas, né, seja de ensino de base, assim como o ensino básico, assim como na faculdade. Né? Eu queria falar com relação à experiência que eu tive ao estágio, que a lei prevê o ensino, né, de estudos, né, africanos e afro-brasileiros nas escolas de base, né, a partir do ensino médio em geral. Porém, quando fui me deparar com a questão do estágio, né, no que diz respeito à análise do livro didático, eu fui reparar que, infelizmente, só alguns livros é que tinha, não tinha, tipo, desde o primeiro ano até o terceiro ano. Eu fui reparar que haviam dois modelos que eu não lembro aqui agora qual eram os modelos, porque estou sem os meus apontamentos aqui, mas um modelo, ele só tinha no 12º ano, né, porque são dois que estavam valendo até o ano passado, né, só tinha até só tinha no 12º ano, e o outro modelo tinha no segundo ano do ensino médio. Desculpa, eu estou fazendo confusão por causa da questão do ensino também em Angola. Só tinha no segundo ano e no terceiro ano. Em contrapartida, o outro livro só tinha no terceiro ano, que era ensino, né, tinha alguns autores negros, né, e autores negros brasileiros, né, tinha uns poucos, né, que também constava autores africanos. E isso me gerou uma dúvida em mim, que eu levei até o professor, que na qual estava dando a disciplina de estágio, e chegamos a cair na questão do cânon, né, que nós já vimos também nas disciplinas que cursamos nos primeiros semestres, que é a questão da seleção das pessoas que entram no cânon, e por sua vez essas pessoas é que são bem aceitas nos livros didáticos, que infelizmente isso se repercute até dentro das universidades, e especialmente a Unilab, que é uma universidade diferenciada, né? Universidade uma universidade totalmente diferente de qualquer universidade que existe aqui no Brasil, é que ela está focada nessa vertente aqui dos estudos dos países de língua oficial portuguesa, na qual nós temos 5 países presentes, que são os países dos PALOPes, né, os países africanos. E, infelizmente, ainda se vê muita falta de estudo voltado aos autores negros, né, seja ele afro-brasileiro, assim como autores africanos. Isso me causa uma inquietação, né, que, de alguma forma, também cria uma falta de representatividade dentro da sala de aula, né, para os estudantes que estão hoje na escola e que futuramente serão professores. Porque hoje, como estudantes passando pelo estágio, né, e vendo essa falta de representatividade, se nós levarmos isso aqui como uma coisa normal, né, também nos cria dificuldade de nós colocarmos no currículo quando nós estivermos em patamares assim mais elevados, né? Por exemplo, se nós sairmos de professores de ensino médio futuramente para professores de universidade, se não tivermos uma consciência crítica bem apurada, né, teremos uma dificuldade de como inserir os autores negros, né, sejam eles afro-brasileiros ou não, dentro dos currículos, não somente como um componente complementar, mas também como um componente obrigatório, porque se nós colocarmos apenas como complementar, nós estaremos colocando em segundo plano, não seria assim um primeiro plano. Nós sabemos como é que é a questão do ensino, né, aqui, especialmente na Unilab, como experiência prática que eu tenho, quanto à questão de algumas componentes complementares, que muitas das vezes nos é dado como uma leitura para ter em casa, né? Que é para poder complementar simplesmente um texto, como o termo mesmo diz, texto complementar. Mas nós sabemos que os textos principais, eles são estudados, né, e debatido à risca dentro da sala de aula, né, ou dialogado à risca dentro da sala de aula. Então, não seria simplesmente colocar como um complementar, mas seria uma preocupação nossa que ele entrasse dentro dos currículos como componente obrigatória, né, que por sua vez já nos faria com que nós tivéssemos contato direto com esses autores e por sua vez aguçasse a nossa consciência crítica quanto à análise das coisas, porque é necessário que tenha essa, né, equidade nas coisas, né, para que não tenha um desequilíbrio muito grande
né, no que diz respeito ao currículo que nós temos visto. Eu fico muito feliz, né, satisfeito pelo facto da professora ter dito aqui agora que o nosso currículo de letras ele está sofrendo uma mudança, né? Que essa mudança seja, né, benéfica para todos nós e que todos nos sintamos representados quanto a essa mudança. Era isso que eu queria apenas acrescentar. Ok. Socorro. Obrigada, Jerônimo. Socorro. Socorro, você quer falar ou eu leio a sua pergunta? Não sei mais onde é que tá. Lá em cima, a pergunta da Socorro. Tá aqui. Posso ler a pergunta? Vou ler, ok? Pergunta da Maria do Socorro. As escolas têm resistência por medo do novo, e esses estudantes estão atuando em novas perspectivas docentes. Os professores estão muito acomodados em sala de aula e têm resistência em trabalhar até com projetos interdisciplinares como deficiência, sexualidade, etnias. Como fazer para que os professores possam refletir a partir de novas práticas? Essa é a pergunta da Maria do Socorro, certo? E vou perguntar de novo. Socorro, você pode? Ela disse pode, ok. E agora a gente passa para o Carlos André. Carlos André, está com você a palavra. Oi, gente, boa tarde, quase noite, acho que já noite a todos e a todas. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo bem? Estou falando um comentário. Está tudo ok? Vendo e ouvindo bem. Minha fala, okay. A minha fala não é uma pergunta, né? Porque foi um dos pontos que eu marquei, que a Sara também comentou, sobre como é buscado de nós, pessoas pretas, a resposta para tudo que fala sobre racismo, tudo que fala sobre sexualidade, tudo que fala sobre gênero. E tal hora isso se torna muito cansativo para nós, enquanto pessoas pensantes, pessoas normais, que sofrem processos como qualquer outra, e que tem o peso ainda maior de carregar dentro da sociedade, a marca da raça, né? Então, é uma coisa muito difícil ainda a gente pensar que apenas pessoas negras podem responder esses questionários. E eu até marquei aqui, e também estimular com a preguiça do ser branco, né? Que sempre tem preguiça de procurar informação, de que não se atualiza, porque tem todo o material disponível na internet. Nós sabemos de toda a amplitude de pesquisas que existem, então acho que tal hora isso se torna também uma falta de autopesquisa, sabe? Então, quando a gente passa a questionar apenas alunos negros sobre o que se fazer, a gente desmerece também que eles são alunos e que eles também estão passando por um processo de aprendizagem, de que eles também estão passando por um processo de entender o que é ciência, de entender o que é metodologia de pesquisa e conseguir também pesquisar a fundo o que são esses processos, né? Então, a minha primeira fala sobre isso é sobre essa pressão que existe realmente em que só vou chamar pessoas pretas para falar sobre racismo e somente no dia da consciência negra, sendo que nossas pesquisas são diversas, elas são interdisciplinares, nós somos aptos a falar de qualquer coisa, e eu falo enquanto aluno negro, gay, afeminado, então a gente sabe de tudo que engloba esse sistema que nos oprime, então é muito difícil, além de ser oprimido, ter que criar forças para ultrapassar tudo isso e conseguir falar sobre essas questões e ainda ser aceito, né, que já tem essa questão. Então, e como sobre a gente é acolhido em sala de aula, eu respondendo assim, compartilhando a minha experiência, né, que o Matheus pediu, eu falo de uma experiência que eu lembro que é muito recente, que foi a experiência de estágio que eu fiz junto com o Renato aqui, que foi meu companheiro de estágio. Muito obrigado, Renato, por tudo, porque você foi um companheiro incrível, eu não poderia escolher pessoa melhor. O Renato tem uma capacidade intelectual que eu não sei medir, porque ele é um menino extremamente inteligente, isso é inquestionável, e isso eu agradeço, mas entender como nossos corpos são vistos, por exemplo, as barreiras que eu percebi não foi nem tanto com professores, sabe, ou nem tanto com alunos. Os alunos me aceitaram de boa, porque eu vou com a minha pintada para a escola, vou com minhas belas tatuagens e com o meu jeito, meus trejeitos, sentando de uma forma, assim, às vezes estranha. Então, os alunos, eles aceitam, eles sentem muita curiosidade, mas sempre muito abertos ao diálogo e a entender tudo isso. Mas a resistência que há dos professores e da coordenação, a ponto de nem olhar para você,
é uma coisa que realmente constrange a gente. E que nas disciplinas de estágio a gente não se fala sobre isso. Nas disciplinas de estágio, depois de vários semestres aprendendo teoria, a gente chega na disciplina de estágio, a gente é obrigado a estudar mais teoria. A gente não tem tempo de compartilhar experiências, a gente não tem tempo de compartilhar vivências que acontecem em sala de aula, porque os professores chegam nas disciplinas de estágio lotando a gente de teoria. Além de a gente fazer relatório de estágio, além da gente ter que planejar a aula, além de a gente ter que conviver com todas as questões que envolvem o estar dentro da sala de aula como aluno estagiário, e eu me falo por mim, enquanto negro e bicha, a gente tem que tirar tempo para estudar teoria. Isso é muito complicado, é muito complexo. E volta ainda, a Sara falou sobre esse ego dos professores, né? A gente sabe que o nosso corpo de professores da nossa Unilab é majoritariamente branco, né? Nós temos professores brancos e que eles têm esse ego inflado e que amam expor seus currículos, amam expor suas pesquisas, seus trabalhos e expor seus conhecimentos, mas não param para se reatualizarem. E eu trago também a pesquisa do Gabriel Nascimento, que é um professor já bem conhecido, né? O livro dele já está fazendo grande sucesso. Inclusive, eu aconselhei a professora Leia, né, do Café com Letras, para convidar ele para participar do encontro do Café com Letras. A Leia super atendeu, super gostou da ideia. Eu conversei pessoalmente com ele no Instagram, e ele também amou. E o Gabriel é uma pessoa incrível, de uma teoria fantástica. O trabalho dele é um trabalho esplendoroso, sabe? Assim, magnífico. Quando li, eu só conseguia fazer assim, ó. Que nem eu fazia quando a Sara estava falando, o Renato. Mas entender que essas teorias não são aceitas porque existe esse ego inflado dos professores chega a ser assim, decepcionante. Outro ponto que eu coloquei foi sobre a tradição epistemológica da nossa universidade. A gente é uma universidade decolonial, a gente é uma universidade antirracista, a gente é uma universidade que aceita todas e todos, mas até que ponto, epistemologicamente falando, a gente vai aceitar todos e todos? Se quando a gente chega na sala de aula e apresenta Lélia Gonzalez, a gente não é aceita porque é achismo, porque é de outra área. Quando a gente chega na sala de aula, apresenta o Gabriel Nascimento, e ele não é aceito porque ele é só um mestrando, porque a pesquisa dele ainda não tem cunho suficiente, sendo que já tem livro publicado, ele já é professor, está fazendo doutorado. Então, são várias questões sobre essa tradição epistemológica que a nossa universidade tem e que o nosso curso já carrega com si essa massa de ser extremamente tradicional. Nós somos alunos que ainda temos que pegar textos de pessoas que escreveram em 1890, sabe, assim, há tempos atrás, sendo que professores têm orientandos que produziram trabalhos que foram recentemente publicados, mas não têm a capacidade de se reconhecer humilde e trazer os trabalhos dos próprios orientandos para apresentar em sala de aula. Sabe? Então, existe sim essa tradição epistemológica dentro da Unilab. Eu acho que a Unilab ela já é um pouco mais desconstruída. Eu já tive o prazer de conhecer outras universidades e percebi que a coisa é bem pior em outras universidades. Mas também percebi nas outras universidades uma tentativa muito grande de tentar se desfazer isso. Eu acho que a Unilab, como já está escrito por isso, como já está escrito, essa decolonialidade, ela não se acha na obrigação de fazer. Então, eu coloquei mais um ponto. Não, acho que foi só isso. Eu quero agradecer imensamente a professora Ana Paula por ter trago tanto a Sara quanto o Renato, a Rutinha, que é uma minha amiga do fundo do meu coração. Ela não pôde, né, tá? Mas desde já agradeço. São pessoas que eu conheço, são pessoas que eu convivo, são pessoas que eu me espelho muito. Então, só obrigado. É isso. Tem que agradecer não, Carlos José, tinha que ter trazido era antes. Sara e Renato, vocês se organizam, porque como já tem muito tempo, vocês já falam e já faz a fala de fechamento, pode ser? Tá bom, pode ser. Bom, Eu queria muito falar sobre a fala do Jerônimo, né? Que ele vai falar sobre o cânone, né? E sobre autores que não são reconhecidos até mesmo dentro da universidade. E aí, entrecruzando a fala do Jerônimo com a do Mateus, a gente pode pensar até na questão do colorismo em relação à escolha dos autores africanos que recebem grande visibilidade, né? E qual a cor desses autores, como o Mia Couto, né? A gente sabe que ele é moçambicano e que a aura dele é extremamente necessária, mas ao mesmo tempo ele continua tendo uma visibilidade maior, talvez por ser branco. Enfim, acho que é uma questão a ser pensada. E também na questão do colorismo, em relação à escolha de bolsistas,
é óbvio que a gente precisa também pensar sobre isso, né? Sobre essa questão do colorismo nas escolhas. Sempre o que é mais bem aceito, né? Sempre foi o que se aproxima do branco, né? Historicamente falando. E assim, talvez nós, pessoas negras, não tenham, nós, negros de pele clara, não temos privilégio nessa estrutura racista, mas a gente precisa reconhecer também que o racismo chega de maneira muito, como que eu posso dizer? Ele afeta a todos, mas chega de maneira diferente. Acho que a gente precisa propor debates onde a gente possa também dar lugar de escuta, estar em lugar de escuta em relação a pessoas negras de pele escura, né? Pessoas retintas, que tem muito a dizer também sobre realidades que perpassam mesmo experiências a partir do sistema racista, mas que são de maneira diferente e a gente precisa reconhecer isso. Eu estou muito feliz de estava muito nervosa, inclusive, mas foi muito bom compartilhar um pouco dessa experiência, porque eu já queria falar sobre isso há algum tempo e eu gosto muito de falar sobre docência na minha perspectiva, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar. E também falar que eu queria muito ver mais professores brancos aqui do corpo docente da Unilab, porque eu acho que eles precisavam ouvir realmente isso, né? Precisavam, de fato, aprender um pouco. Enfim, eu vou passar minha fala para o Renato. Pronto. Eu compactuo muito com a fala da Sara, né? É muito comum nós escutarmos, por exemplo, quando vai falar de autores africanos, é muito comum nós escutarmos o Mia Couto, muito, muito comum mesmo, mas muito difícil escutarmos, por exemplo, Paulina Tiziane. É muito difícil. Até na própria universidade mesmo, por exemplo. Às vezes as literaturas africanas, eles centram mais espaço em trabalhar no Mia Couto e outros autores africanos que são brancos e que às vezes não vivem nenhuma realidade em si africana, do que falar de autores negros e que pautam e que vivem a realidade africana em si, né? Outra questão que eu queria falar era sobre a fala da Socorro, né, que perguntou como poderia fazer, como nós poderíamos transgredir essa norma. E eu acho que, sendo bem sincero mesmo, nós temos que enegrecer o currículo e anarquizá-lo. Anarquizar o currículo. Não aceitar que realidades que não dialogam com o contexto dos alunos, que não falam das singularidades deles, ocupe espaço dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que nós precisamos anarquizar esse currículo e enegrecer, né? E ir de encontro com a pedagogia da pretagogia, que nós tanto escutamos dentro da Unilab, né? Decolonizar mesmo os estudos de língua portuguesa, decolonizar as práticas docentes, né? Então, é isso. Também com relação à fala do Carlos André, também compacto muito com a fala dele. Eu acho que a Sara falou da questão de não ter muitos professores aqui, né, professores da universidade aqui nessa live. É uma das grandes respostas à pergunta do Carlos André, o questionamento deles, ao questionamento do Carlos André, né? A maioria das vezes, esse conhecimento produzido por esses alunos, pelos graduandos, são invisibilizados, né? E principalmente quando ele vai pautar essas questões ideológicas, essas questões de raça, essas questões de gênero, né? Geralmente todos os branquinhos fogem da raia, não é? Aparecem um aqui e acolá, mas eu acho que o questionamento do Carlos André é muito, muito, muito válido mesmo, e eu acredito que essa não presença responde muito do que ele falou aqui. E, por final, eu quero agradecer, né, quero agradecer a Ana Paula pelo espaço que nos deu, de falar um pouco das nossas angústias também, das nossas alegrias, e das nossas propostas também, de alguma forma, de burlar essa normatividade, né? E também quero agradecer as pessoas que estão participando, o Carlos André, meu companheiro de estágio, né? Meu amigo, a Sandra, eu não sei se a Gracinha está aqui, o Nailton, tantas outras pessoas que estão aqui. Também a Urânia, que é formadora de língua portuguesa, é nossa formadora, minha e da Sara, de Pacatuba, e que também essa discussão
ela de alguma forma dialoga com as nossas vivências que nós temos dentro da cidade de Pacatuba, né? E daí a gente já lança justamente essa proposta, né? Já que ela está aqui, de tentar decolonizar também o nosso currículo, né? De mostrar essas novas possibilidades, né? Então, também agradeço muito a presença dela. E, por fim, é isso, galera. Vamos anarquizar, vamos decolonializar tudo. E é isso. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes de encerrar. Eu fiquei motivada a fazer um. Eu sei que já está agendado para a gente terminar na segunda-feira com a live da Fernanda Kelly e da Daniele Silva, com a mediação da professora Sueli, certo? Mas eu fiquei pensando de fazer uma live com a professora Sandra Petit, que foi orientadora da Geronilde, que trabalhou, construiu o tema pré-pedagogia, né? A professora Sandra Petit, da UFC, e o professor Ivan, que é da pedagogia da Unilab, que trabalha com o movimento negro educador. Ele escreveu um livro, inclusive. E a professora Zuleide também, que trabalha, ela é da URCA, se não me engano. Corro para fazer um convite para eles para uma live na sexta-feira da próxima semana. Ou a gente deixa só para agosto? Se vocês ficarem calados, eu não posso saber. Eu acho que essa questão é urgente, então, por mim, na próxima sexta-feira eu estarei aqui. Pode ser? Só o Renato vai estar aqui? Ninguém mais? Nem o Sim? Ninguém mais no site? Carlos André? Eu estarei também, viu? Eu também concordo. Ok. Sueli também estará presente. Tá bom. Mas então eu vou. Em todas. Eu vou tentar. Eu gostaria que um aluno fizesse a mediação dessa live com os professores. O Renato e a Sara já estiveram aqui. E depois vocês se reúnem e me indicam um nome, ok? De um aluno para fazer mediação, tá? 1 ou 2 alunos, tá bom? Então eu recebo essa mediação. É isso. Então eu vou trabalhar para que isso aconteça na próxima sexta, às 16 horas, tá? E eu agradeço do fundo do meu coração, foi lindo, tá? Foram falas muito fortes, muito intensas, aprendi muito e levei os puxãozinhos de orelhas necessários, né? Mas é isso, para que a gente vá modificando, para que a gente vá fazendo novas leituras. E como é o nome do escritor africano que você falou, que não era o Mia Couto? Renato? Foi a Paulina Tiziane. Depois tu me manda o nome para eu poder ler? Tá certo. Ok. Aí, então, assim, muito obrigada pelos aprendizados. Eu acho que as pessoas gostaram muito, estão até aqui, tá? Até uma hora dessa, depois de 2 horas. Então, a gente se encontra de novo na segunda-feira, às 16 horas, com a Fernanda Kelly e a Daniele Silva. Se o bannerzinho vier com o YouTube, você já sabe, é um problema técnico da comunicação. Leve em consideração o texto, preencha um formulário que a gente vai enviar o link para vocês, tá certo? Até segunda, gente. Muito obrigado, Renato. Muito obrigada, Sara. Muito obrigado, Ruth. Mesmo que você não tenha conseguido vir, tá? Manda um abraço forte para você. Espero que esteja tudo bem, com saúde por aí. Obrigada, Georgia, por ter vindo. Obrigada, Sueli e todo mundo aí. Beijo grande para todo mundo. Beijo, Ana. Beijo, Sueli. Tchau, gente. Tchau, Renato.